Olá, meu nome é Patrícia Ballo, eu sou orientadora da Educação Infantil e do primeiro ano da Escola Parque e hoje eu vou falar um pouco sobre onde está a leitura no cotidiano. A nossa sociedade é marcada pela multiplicidade de linguagens, gestos, desenhos, movimentos, símbolos, palavras. O ser humano dispõe de diferentes linguagens para se comunicar com o mundo. Diante desse cenário, é fácil compreender que muitas são as gramáticas com as quais as crianças irão conviver ao longo da vida. Assim que estreia no mundo, a criança inicia o seu processo de leitura, construindo significados importantes para a construção de si e de tudo aquilo que está ao seu redor. Dentro desta perspectiva, pode-se afirmar que a leitura está no cotidiano da criança, dentro e fora da escola. A leitura é uma grande via de conhecimento e entretenimento. Ao ler, a criança pode entrar em contato com diferentes culturas, hábitos, desenvolver a imaginação, ampliar o conhecimento de mundo. Por isso a importância da presença da leitura no cotidiano das crianças. É atribuída à escola a função de tornar as crianças leitoras do nosso sistema de escrita, com toda a sua sistematização. Entretanto, não podemos deixar de considerar que a leitura, assim como a escrita, são práticas sociais. E para a construção de um leitor crítico, é preciso que haja um diálogo entre essas aprendizagens, formais e sociais da língua. É nessa relação que garantimos um significado ao ato de ler e de escrever, despertando o interesse da criança pelo mundo da escrita. Nesse sentido, a gente acredita que quanto mais experiências com a leitura de forma reflexiva, autoral, significativa, maior será o desenvolvimento desse sujeito leitor. Na Escola Parque, as práticas de leitura e de escrita acontecem todos os dias nos diferentes grupos séries. O fato da criança ainda não compreender o sistema da escrita alfabético não nos impossibilita de trazer reflexões importantes. São essas reflexões que irão contribuir de maneira significativa para o avanço da leitura de mundo. Vale ressaltar que a leitura e a escrita não são trabalhadas de maneira isolada, e o quanto a leitura é fundamental para o avanço do processo de construção da escrita. Todos os dias, as crianças têm acesso à literatura, desde o grupo 1, mesmo não leitores convencionais, seja numa narrativa contada por um adulto, ou mesmo na exploração do acervo de histórias de sala, onde a criança assume a autoria do seu processo de investigação, fazendo suas escolhas literárias, folheando o livro, assumindo postura de leitor. No momento em que a criança entra em contato com a leitura, ela vai lançar mão de todo o conhecimento das gramáticas com as quais ela convive, utilizando índices de leitura. Então, por exemplo, para um grupo de crianças bem pequenos, a ilustração é um grande índice de leitura. Através dela, as crianças podem escolher um livro de seu interesse, observando a ilustração da capa. Assim, como para as crianças mais velhas, o nome dos amigos de turma e as palavras estáveis podem ajudá-los na leitura de novas palavras. É um compromisso da nossa escola garantir um acervo literário de qualidade, com textos bem escritos, com boas ilustrações, boa qualidade de repertório de palavras, de imagens, considerando que as dimensões éticas e estéticas da língua também exercem um papel importante na formação do sujeito leitor. Além da literatura, o cotidiano escolar é atravessado por diferentes leituras, necessárias para a realização de muitas propostas. Nesse sentido, a escola garante toda a sistematização da aprendizagem da língua, sem deixar de garantir os propósitos sociais da leitura, contemplando as práticas de leituras presentes na vida. É o desejo de resolver algum problema, de aprender sobre um lugar, alguma pessoa, de desvendar um mistério que instiga a criança pelo mundo escrito. Assim, ela vai ampliando gradativamente seus conhecimentos do sistema de escrita até se tornar leitor convencional. A criança, diariamente na nossa escola, precisa ler. Ela precisa ler para receber instruções, como, por exemplo, aprender uma regra de um jogo para poder dividir com os amigos esse momento. Ela precisa ler para obter informações, quando eles verificam no quadro a organização do dia, qual será o pátio, a hora do lanche.
A criança precisa ler para preparar uma receita, para respeitar a quantidade dos ingredientes, entender o que vem primeiro, observar o modo de fazer. A criança precisa ler para escrever. Isso acontece, por exemplo, quando a turma é convidada a produzir um texto individual ou coletivo sobre um determinado assunto que pesquisaram, ou mesmo quando precisam fazer leitura para responder determinadas perguntas. Elas precisam ler para revisar o texto, entendendo que os elementos de revisão serão diferentes para cada faixa etária. Se lá no grupo 3, a professora, após uma reescrita coletiva de uma história, pode reler o texto para que as crianças percebam a falta de algum trecho, já o primeiro ano pode fazer essa releitura depois de um reconto, pensando nos conectivos utilizados para dar mais coesão e sentido ao texto. Eu trouxe aqui grupos distintos: grupo 3, crianças de 3 anos, e primeiro ano, crianças entre 6 e 7 anos. Os dois participando de uma mesma prática de leitura, que é a revisão. Isso para ilustrar que desde muito cedo é possível trazer diferentes práticas de leitura e escrita para as crianças, claro que dentro das possibilidades de cada faixa etária. Essa interação com diferentes portadores textuais, com boas reflexões e problematizações, vão possibilitar que a criança construa conhecimentos importantes antes mesmo de se tornarem leitores convencionais. Um bom exemplo é quando a professora propõe a escrita de um bilhete para algum grupo e as crianças contribuem com elementos importantes para esse tipo de texto, como remetente, destinatário, saudações no final. Olha o quanto de conhecimento foi construído por essa criança. Ela já consegue perceber a importância de algumas informações que contém esse tipo de texto. Estamos inseridos na era da informação e do conhecimento. Não há mais espaços para uma leitura que tenha só uma interpretação, nem tampouco leitores só de livros. Assim, nossa intenção é que nesse percurso da construção de uma comunidade leitora, nossos alunos sejam capazes de refletir sobre os diferentes ângulos e, consequentemente, compreender as múltiplas linguagens, tornando-se leitores críticos, responsáveis pelo processo de construção de conhecimento, com capacidade de inferir, sugerir, construir, compreender o mundo e agir nele de forma crítica. Eu vou terminar com uma frase da Delia Lerner, uma argentina educadora de grande referência para a gente. O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita, e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita. Já o disse, formar leitores que saberá escolher o material escrito adequado para buscar a solução de problemas que devam enfrentar, e não alunos capazes de oralizar textos selecionados por outro. Eu espero que esse vídeo contribua para a compreensão de algumas práticas da nossa escola. Desde já, quero dizer que nós estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir sobre esse ou qualquer outro assunto sobre o processo de aprendizagem dos nossos alunos. E até breve.